Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical. Esse é o canal da sua aprovação e eu sou o professor Arthur Gomes. Eu sou professor de língua portuguesa que aqui no YouTube facilita a sua vida. Então olha só, se você caiu de paraquedas aqui no canal, se você está na playlist Arthur Responde. O que é essa playlist? Você me manda a sua dúvida e eu respondo a sua dúvida. A dúvida de hoje, ela foi enviada pelo meu aluno Roberto, inscrito aqui do canal também, seguidor lá da nossa página no Instagram também, tá certo? E é uma questão da FGV dificílima, tá? Se você não estiver preparado, se você não estiver embasado, se você não compreender, não estiver estudando ali realmente a parte da língua portuguesa, você não vai compreender essa questão. Então, o meu objetivo aqui é poder facilitar para você, tentar minimizar a problemática dessa questão, que é uma questão extremamente difícil. Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para você o que essa questão aborda, tá? Então, ó, depois, o que é que você faz aí? Arthurizando com 2 As é o meu Instagram, segue lá. Aqui está o meu Facebook. Você também pode me encontrar no Facebook como Arthur Gomes, só. O canal você já está e aqui você pode entrar no nosso grupo e ter acesso a muito material de extrema qualidade. Então vamos lá, gente. Olha só. Essa questão era da FGV para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro. Tá bom? Então nós temos esse texto base e eu tenho aqui 3 assertivas, né? E eu tenho que julgar estes itens, tá certo? Então vamos lá, deixa eu tentar minimizar aqui a situação dessa questão. Eu já adianto para vocês que eu deixei aqui uns termos destacados para facilitar essa questão, que não é uma questão fácil de ser respondida. Então vamos lá. Primeiro ponto, eu não vou ler o texto, eu vou ver logo o que ele me pede aqui, ó. Então, a respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir. Há uma oração coordenada sindética aditiva, então você já tem que entender período composto por coordenação, tá? E uma oração coordenada sindética alternativa nesse período. Então, é isso que diz a questão. Aí agora eu vou olhar. Para isso, você precisa entender as orações coordenadas, né? Então, o que é que eu vou encontrar aqui? Vamos lá. Na Espanha, por exemplo, a recentíssima reforma do Código Penal, que atende diretivas da União Europeia sobre o tema, trouxe no artigo 31 não só, isso aqui transmite uma ideia de adição, a possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos que sejam cometidos no exercício de suas atividades sociais ou por conta nome ou em proveito delas. Mas também, veja que eu deixei em azul que os termos que denotam a adição. Então, eu tenho aqui orações coordenadas sindéticas aditivas? Sim, certo? Então, nós temos sim. Então, a primeira assertiva, ela está correta. Então, o item 1, ele está correto, certo? E como é que eu vou saber isso aí? Aí, no caso, eu tenho que fazer um estudo sobre o período composto por coordenação, as orações coordenadas. Tranquilo? Então, a primeira está correta. Então, eu já posso eliminar aqui a letra B de bola, tá bom? Porque não tem o primeiro, né? Se nenhuma afirmativa estiver correta, eu já posso eliminar a letra D de dado, tá certo? Então, vamos lá agora para a questão de número 2 e tentar minimizar, entender isso aí. Há 3 orações na voz passiva, mas somente uma como agente da passiva explícito. Então, vamos lá entender isso. Primeiro, o que é o agente da passiva, o que é a voz passiva? Então, a voz ela pode ser ativa e ela pode ser passiva, certo? Ela é ativa quando o sujeito pratica a ação e ela é passiva quando o sujeito sofre uma ação. Então, eu vou dizer aqui, ó, o garoto é o sujeito da ação. O garoto bebeu água. Então, quando eu digo que o garoto bebeu água, atente para o seguinte: eu tenho o meu sujeito, esse sujeito é um sujeito ativo, por quê? Porque ele pratica uma ação, certo? O verbo beber, ele é um verbo transitivo direto. Por que ele é um verbo transitivo direto? Porque eu faço a pergunta o que a ele. O garoto bebeu o quê? Bebeu o objeto direto, no caso, a água, não é? Que é o complemento do verbo beber. Ok? Pronto.
Eu posso transpor isso aqui para a voz passiva. Aí vamos transpor agora para a voz passiva. Como é que eu começo a minha voz passiva? Pelo objeto direto. Então eu vou dizer que a água foi bebida, bebida, tá? A água foi bebida pelo garoto. Então, o que é que acontece agora nessa circunstância? Preste atenção. Eu vou encontrar o meu sujeito, água, e a água está parada. Encontro a minha locução verbal. O que é a minha locução verbal? É quando eu tenho a união de dois ou mais verbos, tá? Então, foi, aqui passa a ser o meu verbo auxiliar e bebida passa a ser o meu verbo principal. Por quê? Porque ele assume uma forma nominal. Que nem vem o caso agora, mas eu estou mostrando a você. Pelo garoto é o meu AP. O que é o meu AP? É o meu agente da passiva. Então, deixa só eu te exemplificar e te mostrar como é que isso acontece. Veja só. A minha garrafa de água ela está aqui. Inclusive, vou até beber um pouquinho de água, porque eu estou com sede. Vou abrir aqui, né? Então, vamos lá. Preste atenção. Então, eu vou dizer assim. O professor sujeito bebeu o quê? A água. Eu pratico uma ação, ó. Foi o exemplo que eu acabei de usar para você. Agora, eu posso inverter isso aqui. O sujeito não vai ser mais o professor. O sujeito vai ser a água. Perceba que a água ela está aí parada. Ó. Quem é que vai praticar a ação? Sou eu. Então, eu venho aqui ó, e pratico a ação no sujeito que está parado. Ó. Certo? Então, pronto. A água foi bebida por mim. Quem praticou a ação? O agente da passiva. Que neste caso aqui, como eu mostrei para vocês, pelo garoto. O que é que eu quero que você atente? Preste atenção, atente para o seguinte. O agente da passiva em sua essência, aliás, a voz passiva em sua essência, apresenta uma locução verbal. Arthur, o que é uma locução verbal? União de dois ou mais verbos, certo? E o agente da passiva será introduzido na sua essência pela expressão por, pelo, ok? Então pronto, é isso que você precisa entender. Para essa questão, como é que eu começo a analisar? Eu começo a analisar a locução verbal. Então, vamos procurar aqui locução verbal. Vamos lá. Veja o grau de complexidade dessa questão, pessoal. Então, vamos lá procurar as locuções verbais que eu já deixei destacadas aqui, tá? Então, vamos lá. Ó. Aqui, ó. Pessoa penal jurídica, eu vou ler a partir daqui, ok? Aí, vamos lá. Por delitos que sejam cometidos. Então, ó, os delitos serão cometidos. Eu tenho uma locução verbal aqui, tem. Então, eu tenho voz passiva aqui. Já achei uma voz passiva, certo? Aí vamos procurar outra, tá aqui, ó. Mas também estabelece regras de como a responsabilização será aferida. Encontra uma outra locução verbal aqui. Perceba, interprete agora. Olha só, a responsabilização será aferida por alguém. Esse alguém, que é o agente da passiva, não está expresso aqui. Tá certo? Não está expresso aqui. E ele vai estar expresso só na última. Ó. Olha aqui, ó. Presta atenção, está marcado aqui. Vem para cá. Sobre atividades desempenhadas. Aí, ó. As atividades foram desempenhadas por quem? Pelas pessoas físicas. Tá vendo, ó? Aqui eu tenho um agente da passiva. Então, o que diz o item 2 é: há 3 orações de uma voz passiva. É verdade. Mas somente uma com o agente da passiva explícito. Verdade. Que é justamente o último aqui. Ó. É esse aqui o agente da passiva. Então, o item 2 está correto também. Tá bom? Então, o item 2 está correto. Eu já elimino a letra C. Não é? Pronto. Pode ser A ou pode ser E. Vamos analisar agora o item 3. Vem comigo aqui. Olha só. O item 3 ele vai dizer o seguinte: há 4 orações subordinadas adjetivas desenvolvidas e uma oração subordinada adjetiva reduzida. Gente, quando é que eu tenho uma oração subordinada adjetiva? Quando ela é introduzida por um pronome relativo, não é? Então, deixa eu dar uma olhada aqui agora, ó. Deixa eu explicar aqui para você, tá?
apagar para que você entenda isso de forma concreta, objetiva e prática. Vamos lá? Olha só. Vou pegar a caneta de novo aqui. Então, preste atenção. Para você encontrar uma oração adjetiva, então você tem que encontrar o pronome relativo. Então, por exemplo, eu vou dizer assim, ó. As pessoas que... Perceba que eu posso pegar esse que e colocar as pessoas as quais. Quando eu faço isso, eu sei que o que é um pronome relativo. A partir daqui, eu introduzo a minha oração subordinada adjetiva. As pessoas que estudam, achei a minha oração adjetiva, certo? São mais sábias. Pronto. Que estudam é a minha oração subordinada adjetiva. É claro que aqui eu não vou dizer para você se ela é explicativa ou restritiva, porque não vem ao caso, tá? Mas se não tem vírgula, restringe. Se tem vírgula, explica. Somente isso você precisa saber. Pronto. Então, resolvemos isso aí. Agora eu vou procurar quem? Os pronomes relativos. Então, vamos lá. Na Espanha, por exemplo, a recentíssima reforma do Código Penal, o qual achei uma oração subordinada adjetiva. Atende diretivas da União Europeia sobre o tema, trouxe no artigo 31 bis não só a possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos os quais, achei o 2, oração 2, tá? Cometidos no exercício de suas atividades sociais ou por conta, nome ou em proveito delas, mas também estabelece regras de como essa responsabilização será aferida. Nos casos concretos, ela será aplicável em função da inoperância de controles empresariais sobre atividades desempenhadas pelas pessoas físicas, as quais 3, tá? As dirigem ou as quais 4. Achei as 4 orações. Só que ele fala que tem uma reduzida. O que é oração reduzida? É aquela oração que é adjetiva, mas não tem um pronome relativo. Esse é o grau de dificuldade. E eu vou encontrar onde? Aqui, ó. Achei. Tá bom? Então, ó, sobre as atividades às quais. Perceba que isso aqui introduz uma oração adjetiva, só que o pronome relativo não está aí, claro e evidente, não está aí. Por isso que é reduzida. Então, o item 3 também está correto, gabarito correto, alternativa correta, letra E, todas estão corretas. Tranquilo? Então é isso. Essa questão ela tem um grau realmente de dificuldade altíssimo, tá certo? É alto esse grau de dificuldade, mas eu espero ter ajudado você a entender essa questão. Tranquilo? Então fortalece esse canal, curta esse vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal também, vai lá no meu Instagram, segue também, curte, faz o A, vem autorizar, cola em mim que é sucesso. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, fui!